Que alegria novamente estar com vocês. Vocês não imaginam o carinho, o respeito, a consideração e o afeto do meu coração em relação a cada um de vocês. Vocês são especialíssimos e a fidelidade de vocês é marcante. O coração de vocês ligado ao nosso é sensacional. São virtudes que o Espírito Santo oferece aos discípulos de Jesus, aos amados filhos de Deus. E vocês têm para mim realmente esta visão. Os vejo como filhos queridos, benditos do nosso Pai. Obrigado pela cooperação, pelo apoio em todas as dimensões, em todas as áreas. Vocês têm nos ajudado com tanto carinho, sido fiéis nos compromissos financeiros, agem com tanta espontaneidade e nós colhemos os resultados de sermos uma igreja-família, vivendo o amor de Cristo, para alcançar o próximo e fazer do próximo discípulo de Jesus. Obrigado, pastor Ronaldo, a equipe pastoral da comunidade sede, vocês são muito especiais também para o meu coração. O Ronaldo tem sido um modelo de dedicação, de serviço, e eu estou grato a Deus por ter me dado, como companheiro de ministério, alguém como o Ronaldo. E como cada um de vocês, os administradores, os pastores da equipe pastoral da comunidade sede. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, vocês são fantásticos. Amo muito vocês e tenho reconhecimento enorme por cada um, dentro da sua área, da sua atividade. Vocês têm sido um exemplo de fidelidade e de amor. Isso faz diferença. E eu tenho sido muito enriquecido. Mas hoje eu venho até você com uma palavra que foi colocada no meu coração. Quando nós pensávamos no tema relacionado com batalha espiritual, eu estava pensando o seguinte: batalha contra quem? Com quem vamos ter uma guerra espiritual? Quem seria nosso inimigo? Quem seria nosso opositor? Quem estaria contra nós? Quem estaria tentando encontrar em cada um de nós uma oportunidade, uma porta aberta, uma circunstância para poder matar, roubar e destruir? Esta é a atividade do espírito do anticristo, do espírito de Satanás, do diabo. Como diz o apóstolo Pedro, nosso adversário, que ronda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. Este é o trabalho dele o tempo todo. Como ele foi expulso da presença de Deus e não tem mais nenhum vínculo com o nosso Pai Celestial, nem com o seu Filho Jesus, ele busca os filhos de Deus. Não busca somente os ímpios para colocá-los com ele, como companheiros dele na eternidade, no inferno, mas busca aqueles que, amando a Deus, e às vezes não conhecendo, e muito menos os seus ardis, acabam sendo envolvidos por ele, seus ardis, suas artimanhas, a sua capacidade de roubar, repito, matar e destruir. E eu estava pensando aqui qual seria o projeto que o nosso Pai tem e que o seu Filho Jesus deixou para nós, qual o modelo para nós o vencermos. Sendo Ele quem Ele é, qual seria o nosso modelo para vencê-lo? É bom sempre lembrar que o nosso alvo é ser parecido com Jesus, porque este foi o plano original de Deus. Transformar-nos em seus filhos amados, parecido com o seu Filho primogênito, unigênito, Jesus. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos que o receberam, ele os transformou em filhos amados de Deus. Nosso projeto de vida, portanto, nosso propósito é cumprir com o projeto do nosso Pai, que está
colocado no texto de Romanos, capítulo 8, verso 29. Ele nos predestinou para nós sermos parecidos com seu Filho Jesus. Predestinados para sermos como é Jesus, desde antes da eternidade. Ele projetou para que nós fôssemos filhos de Deus amados do seu coração, e quando nós o recebemos como o nosso pessoal Salvador, crendo na nossa inclusão, na morte e na ressurreição de Cristo, ele nos fez ressuscitar juntamente com ele em novidade de vida. É por isso que o apóstolo São Paulo dizia, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Portanto, meu querido, minha querida, saber que eu fui criado, predestinado na criação por Deus para ser semelhante ao seu Filho Jesus, imagina que honra, imagina que glória, que privilégio. Eu e você parecidos com Jesus. Eu e você semelhantes a Jesus, pois ele nos predestinou para ele mesmo, para sermos semelhantes ao seu Filho Jesus. Repito, é o texto de Romanos, capítulo 8, verso 29. Mas eu queria iniciar esse pensamento breve com vocês nesta hora, falando a respeito da experiência que Jesus teve com o diabo. Como foi? Observe. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 4, se você tem aí o seu Novo Testamento, a sua Bíblia, capítulo 4 do Evangelho de Mateus, me acompanhe nesse pensamento. A seguir, diz o texto do verso 1, que foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para que ele fosse tentado pelo diabo. Depois de ter jejuado 40 dias, 40 noites, teve fome. E então o tentador, o diabo, aproximando-se de Jesus, lhe disse, olha, Jesus, se és realmente filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, lhe respondeu, está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse a Jesus, Jesus, se és, de fato, filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens, ordenará a teu respeito. E eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas o diabo não desiste. Levou-o ainda a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e mostrou-lhes a glória deles e lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. E então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele darás culto. Com isto, o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Este texto da Escritura, para mim, é de uma capacidade de nos mostrar o método que Jesus usou para enfrentar o diabo. E o método de Jesus tem que ser o meu e o seu. Veja bem, por 3 vezes o que é que Jesus declara ao diabo? A palavra de Deus, que falava a respeito dele. Porque o diabo procurou colocar dúvidas, ouça isto, dúvidas exatamente na identidade de Jesus. Se és filho de Deus, se é verdade que amas a Deus, se realmente você é alguém que tem um grande carinho, uma unidade especial com Deus, então faça isso. Não dependa dele, dependa de você mesmo. Não precisa você ficar esperando nele, não.
você pode ter o que você quiser sem Deus. Eu dou para você. Esta era o tema principal de Satanás relacionado com o seu ataque a Jesus. Colocar dúvidas. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido, minha querida. Ele não mudou de técnica, ele continuou o mesmo, colocando dúvidas no coração das pessoas a respeito da sua filiação e a respeito da sua identidade. A Escritura declara, ele veio para o que era seu. Evangelho de João, capítulo 1. E os seus não receberam. Os judeus, o povo chamado povo de Deus, os religiosos, como sempre. Lá estão os religiosos como sempre. São auxiliares do diabo. São secretários de Satanás. Falando de religião, falando de Deus, falando de Jesus, falando de igreja, falando de tudo, menos falando a respeito da sua identidade em Cristo. Quem é você? Semelhante a Jesus. Quem é você? Filho de Deus. Veio para o que era seu, mas os religiosos daqueles dias não receberam. Mas a todos quantos o receberam e haveriam de recebê-lo, ele os faz filhos de Deus. E os filhos de Deus são parecidos com o Pai. Daí o fato de que fomos predestinados para sermos semelhantes ao nosso Pai na pessoa do seu Filho Jesus. Por isso o apóstolo São Paulo declara que realmente ele nos fez uma nova criatura para que aquela velha fosse crucificada juntamente com Cristo e a nova criatura, semelhante a Jesus, agora surgisse um filho amado de Deus. Esse é o grande milagre do Calvário. E eu estava aqui querendo compartilhar com vocês exatamente sobre esta questão, como vencê-lo. O apóstolo São Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, no capítulo de número 6, ele diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principados, potestades, toda a sorte de demônios, toda a sorte de criaturas do reino das trevas nos lugares celestiais. E então ele diz assim, recomendando, Efésios capítulo 6, verso 12, vocês têm um instrumento para vencê-lo. Vocês podem derrotá-lo. Vocês podem vencê-lo definitivamente. A vida de vocês não será mais a mesma. Eu vou fazer de vocês filhos meus, para que os filhos meus enfrentem vitoriosamente estas situações. Preciso ler este texto com vocês na íntegra, porque ele trata de uma revelação para mim fantástica, muito especial e poderosa. Efésios, capítulo de número 6. E então, depois do apóstolo São Paulo falar para que sejamos cheios do Espírito Santo, ele fala sobre nós a respeito da nossa luta. Ele fala a respeito da nossa vitória. Ele fala a respeito dos instrumentos que tem para eu e você vencer principados e potestades. Capítulo 6, verso 13. Portanto, diz ele, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Por que ele diz isso? Porque o verso 10 diz o seguinte, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O poder não é seu, portanto, é do Senhor. O poder dele, é a força dele. Portanto, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas, astutas ciladas do diabo. É por isso que precisamos nos revestir de toda a plenitude de Deus. Porque a nossa luta, diz Paulo, verso 12, não é contra a sangue e a carne, não é contra pessoas,
mas sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes feito tudo, permanecer inabaláveis, vestindo-se com a verdade, vestindo-se com a couraça da justiça, preparado para oferecer o seu testemunho de vitórias, embaraçando sempre o escudo da fé, tomando o capacete da salvação e a espada do Espírito, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para que, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, sejais, portanto, mais do que vencedores. Este é o propósito do nosso Pai. Agora veja, a proposta que Jesus faz para mim e para você é que, conhecendo as Escrituras, eu possa, no momento das tentações, declarar as Escrituras. Isso chama-se a confissão vitoriosa da Palavra de Deus. É importantíssimo você conhecer as Escrituras, que falam a respeito da sua identidade, quem você é, para que você possa enfrentar o dia mau. Satanás precisa saber que você crê no que o Pai diz a seu respeito. Ele diz que você agora é filho de Deus. Ele diz que você agora é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. O Pai diz que você é mais do que vencedor por aquele que nos amou, Jesus. É a Escritura que diz que está escrito que nem o mal lhe sucederá, nem praga alguma chegará à sua vida ou à sua casa. Está escrito que ele repreenderá principados e potestades, porque ele o ama e há de preservá-lo íntegro para ele. Então, conhecer as Escrituras é fundamental. Numa dessas semanas eu vou compartilhar com vocês como exatamente confessar a palavra, porque é a confissão poderosa da palavra de Deus que nos oferece o caminho da vitória. Esse é o modelo de Jesus. O que é que ele fez? Ele não disse para o diabo quando ele lhe ofereceu os bens deste mundo, lhe ofereceu as riquezas, nada. Jesus não reagiu em função do que ele prometia a Jesus. Jesus tão somente lhe declarou: Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás, lembre-se que eu não preciso de você para ser mais do que vencedor. Lembre-se que eu não preciso de você para ser bem-sucedido financeiramente. Eu não preciso de você para eu fazer qualquer gesto espetacular de exibicionismo e lançando-me aqui do pináculo do templo. Que os anjos vão cuidar de mim e me guardar e me sustentar, isso eu já sei. Não preciso que você, porventura, traga à minha lembrança o que eu já sei, que eu sou. Portanto, querido, conhecer as Escrituras, conhecer a palavra de Deus é fundamental para a minha vida e para a sua vida. E conhecer uma coisa que é importante também, filho querido. Ele não é feio nem ignorante, viu? Ele se transfigura em anjo de luz para enganar até os próprios escolhidos. Ele é esperto, atraente, orgulhoso. Ele não é o Todo-Poderoso, mas ele tem poder. Isso é verdade. Ainda mais para aqueles que dão a ele essa autoridade, sem dúvida alguma. Ele quer corromper a mente das pessoas, quer levá-las ao comodismo, à mentira, ao adultério, à corrupção, à perversidade. Esse é o trabalho dele o tempo inteirinho. Ele veio matar, roubar e destruir. Sua obra, portanto, é sutil, como eu já disse. Ele transforma-se em anjo de luz para enganar os próprios filhos de Deus, eu e você. Uma coisa interessante é que ele usa apóstolos que são obreiros fraudulentos, porque são falsos apóstolos. Por isso que é importante nós conhecermos. A Escritura diz, pelos seus frutos os conhecereis.
Não é frutos das obras poderosas, das construções de grandes catedrais e de grandes ministérios, não é nada disto. Não é nada disto. O fruto do Espírito Santo aparece na vida dos filhos de Deus. Não por exibicionismo, mas aparece com influência na vida dos filhos de Deus e manifesta-se em amor, bondade, mansidão, fé, temperança, domínio próprio. Paulo diz aos Gálatas, contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo já crucificaram a sua carne. Foram crucificados juntamente com Cristo, portanto. Então, como vencê-lo? Conhecendo a Ele. C.S. Lewis, em um de seus livros tão conhecidos, aconselha a evitar dois extremos: a ignorância e a fascinação exagerada. Tem gente que não conhece, tem gente que se envolve com ele exageradamente, se apaixona por ele, pelas suas obras, pensando que, porventura, ele tem alguma coisa com Deus e a sua vontade. Então, o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 2, verso 11, diz que a finalidade disso é para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus ardis e os seus desígnios. Precisamos encarar as coisas de forma diferente e descobrir, pelo poder da palavra, como é que ele pensa, como é que ele age. Temos que quebrar todo o vínculo com o diabo, todo. Ele gosta de envolver os cristãos em 3 áreas, diz a Escritura: conflitos de relacionamento, mágoas com as pessoas, iras, pelejas, amargura. Sua especialidade é criar divisões, problemas nos relacionamentos. Isso é trabalho dele. Hábitos do passado, que não foram abandonados. Falta de autocontrole na bebida, por exemplo, na comida, no descanso, no trabalho, no sexo, na língua, no seu comportamento diário, costumeiro. E, por fim, é necessário quebrar o vínculo com ele em relação aos espinhos emocionais. Complexo de inferioridade, insegurança, medo incontrolável, traumas emocionais, lembranças do passado, feridas que ficaram sem serem resolvidas e curadas, feridas nos relacionamentos, traição, mentira, vaidade. Estas coisas todas precisam ser quebradas e abandonadas. Portanto, precisamos resistir a todo ataque satânico. Deus é fiel para nos dar a vitória. Tiago, capítulo 4, verso 17. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. De que maneira o diabo pode levar vantagem sobre nós? Pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos e pela soberba da vida. Vou explicar rapidamente. Na tentação de Jesus, o diabo tentou abrir uma brecha na vida de Jesus, mandando Jesus transformar as pedras em pães. Jesus resistiu à tentação da concupiscência da carne. Ele mostrou que ele não tinha nenhum compromisso com o que os seus olhos estavam vendo, mas o que o Espírito do Senhor, na minha e na sua vida, nos revelam que é o propósito do nosso Pai. Muitos são derrotados por causa da concupiscência da carne. Que os seus olhos cobiçam e veem é aquilo que eles querem para si. A mulher do vizinho, o marido da amiga, né? E, enfim, situações das mais diversas. A concupiscência dos olhos. Deus nos criou com a capacidade de ver, ouvir, falar, sentir, cheirar. Tudo vem de Deus. Mas nós podemos usar erradamente o que Deus nos deu. Concupiscência dos olhos. Como acabei de dizer, o que os nossos olhos estão vendo é o que nós desejamos. E como que o diabo faz isso? Satanás pode nos enfraquecer através de filmes, revistas pornográficas, talvez nos fazendo gastar tempo com coisas sem sentido. Satanás mostrou a Jesus, de um monte alto, os reinos do mundo e a glória deles. Portanto, Jesus resistiu,
com o poder da palavra, declarou a palavra e Satanás não resistiu e o abandonou e deixou Jesus. E por fim, a soberba da vida, que é uma maneira sutil que ele usa para nos atingir. Quer levar-nos a viver independentes de Deus, sem buscar a sua força e sem buscar o poder que vem do nosso Pai. Ele levou Jesus ao pináculo do templo, mandando que ele se lançasse até embaixo. Mas Jesus resistiu, lançou na cara dele a palavra de Deus, confessou a palavra, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, disse ele. Está escrito, Satanás. Está escrito, Satanás. O Senhor dará ordem para que eu seja mais do que vencedor, porque sei quem eu sou, da minha identidade, e sei o que eu posso e o que eu tenho. Portanto, você tem a palavra de Deus. Use a palavra de Deus. Jesus teria tudo na mão para que, enfrentando o diabo, pudesse derrotá-lo. Não da maneira como o diabo lhe sugeriu, mas através da cruz e da dependência de Deus o Pai e o poder da revelação da sua palavra. Portanto, conhecer a palavra de Deus é fundamental para a sua vida. Quem não conhece as Escrituras é derrotado fatalmente. Quantas vezes as pressões da vida, a fadiga, o cansaço, os problemas emocionais, financeiros, espirituais, nos levam a ouvir o diabo dizendo: você não precisa de Deus em tudo isso, não seja exagerado, ele tem muita coisa para fazer, tem que cuidar de tanta gente pelo mundo afora. Está escrito, Satanás, estás repreendido. Em nome do Senhor Jesus, é a minha e a sua declaração. Se há engano, fraqueza ou queda, é tempo de confessar todo o pecado. É tempo de, com o coração quebrantado, colocar diante do Senhor em arrependimento e desejo de mudança de atitude. É quebrar o laço do maligno, confessando o pecado, abandonando o pecado, e então resistindo ao diabo como Jesus resistiu. Você pode todas as coisas. Você é mais do que vencedor por aquele que o amou. Portanto, viva vitoriosamente, em nome do Senhor Jesus. Assim seja. Obrigado por sua atenção. Quero fazer uma prece por você, uma súplica por você. Pai amoroso, em nome de Jesus, teu amado Filho, eu abençoo os meus queridos amigos e irmãos que me acompanham nesta hora, rogando sobre eles graça para vencerem toda a tentação, o engano e a mentira do diabo, dando a eles capacidade de serem mais do que vencedores, reconhecendo que eles estão guardados juntamente com Cristo em Deus. Portanto, nenhum mal lhes sucederá, nem praga alguma chegará à casa deles. Portanto, nós os abençoamos no nome, pelo poder de Jesus, o Todo-Poderoso, Filho amado de Deus. Senhor meu, Senhor nosso, para sempre. Assim seja. Obrigado, pessoal querido. Obrigado, Ronaldo, mais uma vez. E estar com vocês aqui, para mim, é um privilégio, viu? Muito, muito gostoso. Eu gosto de estar com este rebanho maravilhoso da comunidade da Graça Sede. Este é um rebanho especial. Este rebanho é a minha referência, é a minha carta de apresentação. Os meus irmãos amados, fiéis, leais. E eu dou graças a Deus por tê-los como meus melhores amigos, depois de minha família. Eu amo muito você. Tenha a bênção do Pai, agora e todos os dias da sua vida. Assim seja.